Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, para lembrar, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Hoje, 13 de setembro. Estamos neste mês, a pedido do Papa Francisco, rezando pela criação, rezando pela nossa casa comum. Nesse tempo de tantas crises, tantas queimadas, tanta seca, tantas enchentes, tantos problemas que a natureza tem apresentado por causa da ação desgovernada do ser humano, do homem, a natureza tem dado respostas que a nós não satisfazem, que não nos alegra. O Papa pede que rezemos pela criação, que rezemos de maneira especial pelo ser humano, para que ele saiba aproveitar e cuidar de tudo aquilo que foi criado em seu favor e não submeter, não ser dono, querer ser dono de toda a criação, porque o ser humano é uma das criaturas de Deus. Ele criou tudo e nos criou por último para que desfrutássemos da criação, não para que destruíssemos, não para que subjugássemos a criação. Rezemos então pela criação. Hoje, dia 13 de setembro, a Igreja comemora a memória de São João Crisóstomo, que foi bispo e doutor da Igreja. Eu quero lembrar um pouco a vida desse importante santo da Igreja, porque ele tem muito para ensinar a teologia, a nós todos que somos da Igreja. Desde criança, João Crisóstomo foi um campeão da palavra. O famoso leitor Libônio, seu professor, que via no jovem seu sucessor natural. No entanto, ficou desapontado quando aquele estudante promissor preferiu o fascínio da fé ao da retórica. Se os cristãos não me o tivessem roubado, exclamou seu professor. Na verdade, João foi roubado pela atração que nutria pelas palavras sagradas, que estudava com atenção no círculo de amizades de Diodoro, futuro bispo de Tarso. Precisamente São Paulo foi um dos seus favoritos, ao qual dedicou inúmeros pensamentos e escritos. Então veja que São João Crisóstomo era um amante da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós celebramos neste mês com todo o entusiasmo. Porém, toda a Bíblia, com seus ensinamentos, deixou um profundo sulco naquele jovem de Antioquia, que estava para se tornar faca de dois gumes no Oriente cristão do século V, justamente pelos seus talentos prodigiosos. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de diaconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das Escrituras ao povo era fora do comum. Antes dessa fase de vida, o jovem também fez a experiência eremítica, ou seja, 6 anos no deserto, dos quais os 2 últimos em uma caverna. Esta experiência consolidou nele um caráter de sobriedade, que reforçou ainda mais as suas palavras, que abalavam por sua franqueza. João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres, chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e a se desapegarem do dinheiro. Exortava os leigos a evitar a teia de aranha da devassidão. Enfim, dava mais espaço ao espírito e menos à carne. João foi um moralista, no sentido positivo do termo, em uma época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal. Em 397, quando tinha 50 anos, deu-se a grande mudança.
João Crisóstomo estava em Constantinopla para suceder o patriarca Nectário. Mudou sua função, teve maior visibilidade e proximidade da corte. Mas quem não mudou nada foi João, aquele que combatia a corrupção, que lotava os palácios do poder bizantino. Continuou fiel ao seu estilo. As pessoas o amavam por isso, diziam seus contemporâneos. Quem começou a detestá-lo cada vez mais abertamente era a nobreza e o clero, apegados aos privilégios, mas também por culpa daquele homem que, ao invés de se alinhar com os companheiros do grupo, do qual fazia parte, lançava flechadas com sua língua impetuosa. A indolência e os vícios, sobretudo dos que usavam batina, eram seus alvos favoritos. As palavras seguiram os fatos. Muitos padres foram removidos por indignidade, inclusive o bispo de Éfeso. Para muitos, era exagerado demais, e contra um homem que no fundo era mais ingênuo que astuto, começa a série de intrigas. O partido contra João foi liderado pelo patriarca de Alexandria, Teófilo, e a imperatriz Eudóxia. Em sua ausência, convocaram um sínodo que obrigou João ao exílio. Era o ano 403. Mas a sua remoção não durou muito. Por furor popular, João Crisóstomo voltou para Constantinopla, porém, seus adversários relançaram o desafio. Em 9 de junho de 404, uma nova condenação o afastou do centro do império. O antigo eremita deparou-se com uma solidão forçada. João, Boca de Ouro, como foi apelidado mais tarde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto, durante um dos muitos exílios obrigatórios. Ao longo dos séculos, a sabedoria de um homem e presbítero, corroborada por centenas de escritos, demonstrou que em todas as coisas deve ser dada glória a Deus. Que São João Crisóstomo, grande amante, defensor da palavra, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, interceda junto de Deus por todos nós, para que busquemos conhecer a palavra, refletir a palavra e colocar em prática a palavra de Deus, porque a palavra é para nós alimento. Que nós reforcemos nesse mês de setembro todos os nossos círculos bíblicos. Cada um de nós procure participar do círculo bíblico mais próximo da sua casa. E se na minha rua, no meu bairro ainda não tem o círculo bíblico, que eu possa juntar mais 2 ou 3 pessoas e iniciar um círculo bíblico. O círculo bíblico, no círculo bíblico as pessoas se reúnem em torno da palavra de Deus, que orienta, que mostra o caminho, que nos dá a direção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Crisóstomo, que a Igreja celebra hoje, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.